Olá, meus amigos. Novamente agradeço mais uma vez a oportunidade de poder contribuir com essa equipe que nós temos aqui de divulgadores da doutrina espírita na Casa do Irmão Alexandre. E mais uma vez estaremos falando do Livro dos Espíritos. Assim como já dito ontem pelo André, hoje será uma continuação da segunda parte do Livro dos Espíritos, que eu vou dizer sobre a emancipação da alma. É um capítulo novo que nós vamos iniciar. E especificamente, como o livro ali é dividido em subitens dentro de um capítulo, a gente vai abordar hoje aqui sobre o sono e os sonhos, que existem muitas mistificações sobre este tema, mas que quando a gente lê o Evangelho, o Livro dos Espíritos, a gente consegue entender que existe sim algo fundamentado e não mistificado. Os Espíritos eles abordam de forma muito tranquila e muito clara a respeito deste tema. As questões que nós abordaremos será de número 400 a 412. A 402, que é uma questão muito ampla, ela se dá à base, eu estou verificando aqui, do meu livro, que é de formato metade de 1:4, né? Ele é pequeno em relação à folha, ele dá 2 folhas frente e verso, só esta questão 412 e 2, que é bem legal. Então, eu vou tomar emprestado os dizeres do nosso querido Rafael e pedir, se possível, vocês pararem agora o vídeo, leiam essas questões de 400 a 412 e depois retornem a esta abordagem, que vai ser mais legal. Mas, quem não puder, não tem problema, a gente vai tocar em frente e depois vocês leem. Então, para falar do sonho e dos sonhos, a gente tem que entender o que o espírito faz. O que o espírito ele sente quando nós entramos no estado de sono. E na primeira pergunta, os espíritos já respondem o que acontece quando estamos em estado de dormência. Eles comparam um prisioneiro na prisão quando sai, quando está liberto. É assim que o espírito se comporta. Eu preferi, talvez, dizer de uma forma um pouco mais tranquila, que é mais ou menos quando um balão preso a um poste ele começa a subir. E esse balão ainda ele é preso por este fio, mas ele fica liberto, ele fica mais solto. Então é dessa forma que o espírito ele fica solto, prazeroso para fazer aquilo que ele está acostumado a fazer. E quando esse estado de sono ele aborda nós, o nosso espírito ele nunca para de trabalhar. O nosso espírito ele se sente livre, porém ainda ligado. E aí consegue uma comunicação com os outros espíritos, com outras situações na qual o espírito Eduardo consegue se comunicar e se sente melhor. Então, toda a nossa evolução espiritual de diversas encarnações, quando a gente dorme, adormece, é aí que a gente começa a visitar certos pontos, né? E também com essas visitações, o nosso espírito ele consegue, às vezes, relembrar o nosso passado e muitas das vezes também é possível, sim, você prever o futuro, né? Porque a mediunidade de Chico Xavier ela já era uma mediunidade que conseguia prever fatos. E isso está em todos os seres, tá? Claro que Chico Xavier é um exemplo muito exagerado que eu dei, mas nós também conseguimos prever o que vai acontecer. Claro,
temos que ter algumas características, alguns desprendimentos materiais, abordar a nossa vida de forma mais consciente, mais amorosa, entender que todos que estão ao nosso redor estão em estado de evolução e por isso não merece julgamento algum. É assim que a gente consegue evoluir moralmente, o que tanto qualquer espírita quer. E o livro ainda traz algumas características que nos deixa com a pulga atrás da orelha, porque ele diz assim, que os espíritos mais elevados, eles conseguem, olha que legal, eles conseguem visitar estados e projetos já prontos e conseguem nos trazer esses exemplos quando acordam. Então, eles lembram, os espíritos mais avançados, quando adormecem no corpo carnal, claro, eles, ao retornarem deste sono, eles conseguem trazer evidências, conseguem lembrar, conseguem mencionar como é o projeto que ele tanto almejou e como é que faz dar certo. Isso que é o mais legal. Agora, também ele faz uma outra comparação, que todos os outros espíritos, na sua grande maioria na Terra aqui, nós visitamos, na verdade, aquilo que nós acostumamos fazer e ser. Então, todas as nossas visitações, os nossos locais que conseguimos andarilhar, vamos falar assim, percorrer, são aqueles que mais se aproximam das nossas afeições. E essas afeições, às vezes, não são muito boas, como também algumas delas são boas, mas na grande maioria a gente já consegue se atrair por algo que nós ainda não conseguimos evoluir tanto. Isso está no livro, mas eu quero dizer que muitas das vezes também a gente está perto de quem a gente ama. Porque, como eu disse no início do vídeo, estar em estado de sono é estar próximo dos espíritos, porque o nosso espírito não descansa. Quem tem que descansar é o nosso corpo. E o espírito, ele percorre, sim, certos locais onde os nossos amigos, os nossos entes que já se foram, eles estão. E quando disponíveis, podem nos acompanhar, podem fazer um carinho no nosso espírito e falar, estamos juntos. Isso é muito legal. Que está no livro, tá? Isso está nas perguntas. E um outro tema que também é aqui, que a gente falou do sono, e agora a gente fala do sonho, os espíritos eles são muito categóricos em afirmar que o sonho, ele nada mais é que a lembrança do que nós percorremos em sono. Então, o sonho, aqueles que conseguem lembrar dos sonhos, nada mais foi do que uma lembrança de onde nós estávamos. E o sono, ele nos faz, sim, aprender. Porque o nosso espírito, como disse agora, ele não para, ele não estaciona. Quem estaciona são os nossos órgãos vitais, o nosso corpo, essa matéria bruta que temos aqui. Porém, a outra matéria, que é o espírito, ela consegue aprender com o sono e trazer experiência para nossa vida terrena no sentido de melhora. E o sonho, na verdade, ele nos faz relembrar algo que podemos ser melhor. Porque se a gente lembra de algum local onde estivermos e foi bom, quer dizer que a gente pode fazer com que este nosso sonho se torne realidade ainda em terra. Penso que, de certa forma, a gente deu uma clareada no que é o sono e o sonho. Tem algumas outras perguntas que, como qualquer tema do Livro dos Espíritos, cabe uma palestra gigante, que é gostoso de falar e faz bem a nós. Deixo essa pequena
leitura da questão 412, que é a última do tema escolhido para que eu pudesse fazer essa abordagem, para poder deixar vocês um pouco mais aguçados na leitura. Porque Kardec faz a seguinte pergunta: pode a atividade do espírito durante o repouso ou sono corporal fatigar o corpo? E os espíritos respondem: olha que legal. Pode, pois que o espírito se acha preso ao corpo, qual balão cativo ao poste. O exemplo que eu dei no início. Assim, como as sacudiduras do balão abalam o poste, a atividade do espírito reage sobre o corpo e pode fatigá-lo. Então, nessas andanças do espírito, a gente pode sim acordar um pouco mais cansado, mas temos que saber que a escolha para que esses nossos andanças, nossos caminhos, está em nossas mãos. Hajamos de boa fé, hajamos de coração e hajamos com carinho aqui na Terra, para que quando nós descansarmos desse corpo que nós temos, possamos adentrar ao mundo espiritual de forma com que consigamos depois lembrar. Meus amigos, fiquem com Deus e que Jesus nos acompanhe sempre. Até logo.